Boa noite, amigo. Boa noite, pessoal. Boa noite para todos. Queria compartilhar com você um estudo que eu estava fazendo aqui, que ia dar na escola bíblica dominical hoje, mas por causa que estava chovendo, eu não consegui realizar. E agora eu quero compartilhar com vocês aqui por meio desse canal, querendo compartilhar com vocês. O profeta Miqueias. É um livro pequeno, mas de muita riqueza e profundo, e me parece muito importante. Por isso que eu quero compartilhar com vocês, porque estamos perto das votações, né? De escolher, de votar, e nesse tempo também parece Miqueias aqui, Deus levantou ele, né? De um jeito levantou ele para que ele possa advertir o seu povo, advertir o povo de Deus, né? O povo Israel, e não somente o povo Israel, mas também o rei que reinava nessa época, e também acusar aos sacerdotes, né, ao sacerdote que servia no templo, e também acusar aos falsos profetas, o falso ensino, né? E Deus vai mostrar através desta palavra para ele, né? E então eu estava preparando essa aula aqui, só que daí não dá, né? Estava chovendo, e agora eu quero compartilhar com vocês. E eu acho muito interessante e muito tremendo, né? No tempo que nós vivemos aqui, que tem quanta corrupção, quantas mentiras, quantos roubos que nós tem, né? Quantas coisas, né? E através desse livro aqui que nós queremos analisar, né? E trazer para nossas vidas práticas, observar como que nós estamos vivendo e como que nós estamos andando, né? Se nós estamos fazendo o bem, ou nós estamos andando em contramão de Deus, ou estamos procurando a justiça, né? A justiça de Deus, o mandamento de Deus, a lealdade para Deus, tanto no ministério, tanto no trabalho e tanto na sociedade. É assim que Deus quer, e assim que Deus julgará o seu povo, tanto o crente, tanto os ímpios, tanto que está fora de Deus. Ele vai julgar, porque Ele é o Rei do Rei e o Senhor do Senhor. Ele que comanda, Ele que dirige, Ele faz o que Ele quer, ninguém o impede. Talvez nós possamos fazer as nossas votações domingo, mas Deus que define, Deus que faz tudo. Não tem nenhum reino, não tem nenhum governo que passa sobre Deus, porque Deus que reina, Deus que governa todas as coisas, toda a sua criatura, toda a terra, todo o céu, tudo Ele que governa. Não tem nada além dele, e nada acontece que Ele não vê. Tudo que acontece Ele vê, tudo que acontece Ele sabe, e não tem nada contundente de Deus, nada pode se esconder dele. Como diz o salmista, na profundidade está Deus, lá em cima está Deus. Você vai em quatro cantos do mundo, Ele está lá. Não tem como fugir de Deus. Ele conhece tudo, sabe tudo. Então, meu irmão,
Estava querendo compartilhar essa palavra com você, Miqueias. O livro de Miqueias vai dizer assim para nós. Escuta só. Capítulo 6, versículo 1, nós vamos ler até o versículo 16, para não fugir do contexto. Mas eu vou explicar até o versículo 9 só, rapidão, em nome de Jesus. De acordo com que Deus vai nos capacitando, de acordo com que Deus vai nos enchendo do Espírito dele, nós vamos fazendo. Diz assim a palavra do Senhor nessa noite para todos nós. Miqueias capítulo 6, versículo 1 adiante, e diz assim: Pai Senhor, meu irmão Josué Duarte, meu irmão, benção em Cristo Jesus. Estou querendo deixar uma passagem bíblica aqui para nós, Josué. Ainda bem que você entrou aí para nós compartilhar aí. Está em Miqueias capítulo 6, versículo 1. Ouça o que diz o Senhor. Fique em pé, defenda a sua causa, que as colinas ouçam o que você tem para dizer. Ouça, ó monte, acusações do Senhor. Escutem, alicerce eterno da terra, pois o Senhor tem uma acusações contra o seu povo. Ele está entrando em juízo contra Israel. Meu povo, o que fiz contra vocês? Fui muito exigente? Responda-me. Eu o tirei do Egito e o redimi da terra da escravidão. Enviei Moisés, Arão e Miriam para conduzi-lo. Meu povo, lembre-se do que Balaque, rei de Moabe, pediu, do que Balaão, filho de Beor, respondeu. Recorde a viagem que você fez desde Sitim até Gilgal e reconheça que os atos do Senhor são justos. Com que eu poderia compadecer diante do Senhor e curvar-me perante do Senhor, exaltando? Deveria oferecer holocausto de bezerro de 1 ano? Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Devo oferecer o meu filho mais velho, por causa das minhas transgressões, o fruto do meu corpo, por causa do pecado que eu cometi? Ele mostrou a você, o homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ante a humildade com o seu Deus. A voz do Senhor está clamando à cidade, insensatos, temer o seu nome. Ouça a tribo de Judá e a assembleia da cidade. Não há na casa dos ímpios o tesouro da impiedade, e a medida falsificada que é maldita. Poderia alguém ser puro com balança desonesta e peso falso? O rico que vive entre vocês são violentos. O seu povo é mentiroso e a sua língua fala enganosamente. Por isso, eu mesmo o farei sofrer e o arruinarei por causa dos seus pecados. Vocês comerão, mas não ficarão satisfeitos. Continuarão de estômago vazio. Vocês ajuntarão, mas nada preservarão. Porque porquanto o que guardarem, a espada entregarei. Vocês plantaram, mas não colheram. Espremerão azeite, mas não se ungirão com azeite. Espremerão uva, mas não beberão vinho. Você tem obedecido ao decreto de Orim,
e todas a prática da família de Acabe, e tem seguido as tradições de ele, por isso o entregarei à ruína e o seu povo ao desprezo. Você sofrerá as zombarias das nações. Glória a Deus. Até aí, meus irmãos, a palavra de Deus. Muito bem, meus irmãos. Acabe, Miqueias apresenta aqui o juízo de Deus que venha contra o povo de Deus, especialmente do povo de Judá, que é um povo das 12 tribos, que era escolhido também de Deus, aonde Jesus Cristo vem. Então esse povo se corrompeu. A passagem vai dizendo que esse povo se corrompeu pela culpa dos reis, pela culpa do governante nessa época. No versículo, acabamos de ler aqui, no versículo 16, ele diz que o povo se corrompeu por causa de Orim. E se você não sabe, Orim era o pai de Acabe, era o rei. Ele faz menções lá em 1 Rei. Ele vai falar da história dele, o quanto que o governo dele era ruim. Ele fazia maldade, ele governava maldosamente, e Acabe, o filho dele, continuou o governo dele igual que o pai. E isso enfureceu a ira de Deus. Isso foi subir na narina de Deus. E Deus levantou Miqueias, um homem simples de campo. Ele levantou Miqueias para profetizar contra esse reino, levar o juízo de Deus, que Deus fala para Miqueias para falar. Eu creio que não era tão fácil, irmão. Não era tão fácil de falar contra o rei, de falar de alguém tão importante, de falar contra pessoas que é importante, ou falar de alguém que está no cargo. Eu creio que não é fácil, irmão. Mas Deus, para cada um de nós, dá missões para que nós façamos isso. Pregar o evangelho fielmente, pregar a palavra de Deus fielmente, entregar a palavra de Deus fielmente. Nós não temos que fazer igual que está aqui, que era o sacerdote falso, que servia ao povo, porque o povo estava enchendo a barriga dele, porque o povo dava a ele algo a comer, ou eles fazia entregue de uma palavra ao troco de algo, interesse dele. Nós não podemos fazer isso. O que nós podemos fazer é entregar a palavra de Deus fielmente e falar de Deus fielmente. Porque eu não posso falar da parte de Deus erroneamente ou mentir para pessoas. A Bíblia vai nos dizer que nós podemos provar o que os profetas falam, provar se a profecia dele é verdadeira. Eu não sei se você já leu Deuteronômios, a partir do capítulo 6, você pode analisar lá, que a gente pode analisar se o profeta está falando verdadeiramente da parte de Deus. Se o profeta está falando da parte de Deus verdadeiramente, isso vai se cumprir. Mas se o profeta não fala da parte de Deus, isso não vai se cumprir. E aí nós podemos falar que ele é um falso profeta. E analisando essa palavra de Miqueias, nós chegamos a uma conclusão que
Nós vivemos no país, no Brasil, onde tem muitos corruptos, tanto na política, tanto na religião, e os falsos profetas, que pregam as mentiras só para ele se beneficiar. Chegamos nessa confusão. E a gente pode analisar Miqueias, a partir do capítulo 6, completo esse livro, nós podemos analisar tudo e vemos a história e analisar bem esse contexto, o quanto que nós temos pessoas que se aproveitam de pessoas humildes, de pessoas pobres que trabalham dia a dia para ganhar o pão dele e da família, e que muitos falsos mestres, falsos profetas, falsos pregadores se apoderam dele e tira dele proveitos, tira proveitos dessas pessoas. Parece que Miqueias está querendo falar para nós nessa noite. Parece que Miqueias também quer levantar a voz de Deus contra essas pessoas, contra os corruptos que estão no governo, contra os reinados, contra os grandes, contra as avalanças desequilibradas, tanto no comércio, ladrões, tantos que ricos que acumulam riquezas, que não ajudam os pobres. Parece que Miqueias está querendo levantar essas palavras para nós nesse dia. E eu vejo que a palavra de Deus tão atual naquela época, tanto agora, não tem como fugir. Se a gente estudar e analisar bem a palavra de Deus, nós veremos que a palavra de Deus, ele é tão atual o quanto antes e o quanto agora. O santo, então, irmão, nesta palavra, nesse contexto, usando o comentário de Hernandes Dias Lopes, o santo, nesse contexto, ele diz assim: uma nação torna-se decadente quando seus líderes civis religiosos se corrompem e abandonam os princípios absolutos que deveria regê-los. O profeta Miqueias, ao fazer um diagnóstico das suas nações, retrata a própria decadência do Brasil. Então ele vai fazer o ponto dele e vai falar. Ele fala em primeiro lugar, fala de Miqueias em primeiro lugar, ele denuncia o aparelhamento do Estado para saquear o povo. Está lá em Miqueias 2, 1 e 2. Os líderes do povo maquinava o mal em seu leito, e ao amanhecer já colocava em ações esse pleno, porque o poder de fazer o mal estava nas suas mãos. Tudo quanto cobiçava, tomava. Tudo quanto desejava, extorquia, porque o Estado estava aparelhado para roubalheira. Olha só, meu irmão. Tudo os poderosos tinha na mão dele. Ele fazia o que ele quer. Ele já maquinava, na noite que ele deitava, ele já maquinava roubar o povo naquela época. E amanhecer, ele já executava aquilo que ele queria. Porque tudo está na mão dele. Ele está no governo, ele está na liderança. Ele rouba, meu irmão. Então, querendo ou não, a palavra de Deus é muito tremendo. Querendo ou não, a palavra de Deus, ele
ele causa um impacto nas nossas vidas. Ele incomoda as pessoas corruptas, a pessoa que está andando fora dos conhecimentos de Deus, fora da lei de Deus. Ele se incomoda quando a gente prega a verdade contra essas pessoas. Ele se incomoda, ele odeia o mandamento de Deus. Ele odeia quando se torna a odiar a verdade. Ele odeia a Deus, porque ele gosta que a gente fale e acrescente o ego da pessoa, agradar o coração dele, fazer gostar aquilo que ele gosta. Mas quando nós fala da verdade, da palavra de Deus, ele odeia, ele não gosta. E continuando então, irmão, em segundo lugar, o Hernandes Diallo disse assim, ó, em segundo lugar, ele denuncia a inversão de valores da sociedade. Está lá em Miqueias 3:2. Miqueias diz que o povo se corrompeu a tal ponto de aborrecer o bem e amar o mal. Isso não é apenas tolerância ao erro, é inverso de valores. É aplaudir o que se deve repudiar e repudiar o que se deve promover. A sociedade brasileira está assim também. Chama a luz de treva e treva de luz. Veja, meu irmão, veja, pense comigo, analise Miqueias 3:2 e vocês vão ver que é verdadeiro o que está dizendo aqui. Parece que está falando com nós. E Jesus também falou: eu venho para meu povo, mas meu povo não me reconhece, meu povo ama mais a treva, não ama a luz. Porque Cristo vem como a luz. Porque ele diz: eu sou a luz do mundo. Mas o povo não reconheceu. E parece tão atual naquela época como agora. Enquanto que o povo aplaude o mal, enquanto que o povo apoia o mal, enquanto que o povo patrocina o falso profeta. Isso é tão absurdo, porque não tem conhecimento da palavra de Deus. Por isso que fica obscuro. Nós não vemos. Falta de lente, falta de óculos. Nós temos que olhar num outro aspecto para nossas vidas, para a vida religiosas. A qual Deus que nós estamos servindo? A qual Deus que nós estamos falando? Se é Deus da Bíblia ou é Deus daquilo que nos se agrada? Nós temos que ver o qual Deus que nós serve. Se é o Deus verdadeiro ou estamos servindo um Deus ídolo. Veja, tome cuidado com isso. Por isso que Hernandes Diallo está falando: aplaude para o mal, mientras que nós poderia repudiar, odiar aquilo que é mal, aquilo que não é de Deus. Isso é interessante e é tremendo. E ele vai continuar falando, irmão. Em terceiro lugar, ele denuncia o canibalismo dos líderes políticos. Miqueias 3:1 e 3:9. Os líderes políticos, em vez de servir ao povo, serviam-se do povo. Olha, os líderes naquela época, o político naquela época, o rei, os políticos naquela época, em vez de servir ao povo, ele oprimia o povo. Ele tirava do povo pobre. Eles acumularam terras. Ele não servia ao povo. Em vez de atender a necessidade do povo, explorava o povo. Arrancava a sua pele.
esmiuçado seu osso e devorado a sua carne. O líder, longe de proteger o povo, fazia do povo sua presa. Esses líderes chegaram ao extremo de abominar o juízo e perverter tudo o que era direito. Miqueias 3:9. Os líderes eram o maior problema das nações, os maiores flagelos para o povo. Irmão, acredite ou não, irmão, acredite ou não, nós vivemos em um tempo que nós colocamos as nossas confianças nos líderes religiosos. Nós colocamos as nossas esperanças, o qual que vai subir no governo, quem que vai conduzir o povo, quem que vai ser o nosso pastor, quem que vai ser o nosso tesoureiro, quem que vai dirigir, quem que vai encabeçar o jovem, quem que vai encabeçar não sei o que, líder. Nós colocamos a confiança nessas pessoas, sendo que essas pessoas podem falhar, sendo que eu e você podemos falhar. Nós somos carne e osso, irmão. Então primeiro nós temos que analisar o nosso coração, não criar ídolos dentro de nós. Enquanto os líderes se subir lá para liderar, ele tem que servir tanto a Deus e tanto ao povo. Enquanto o governo, quanto os políticos, o presidente, tanto o governante que está na frente do povo, tem que servir ao povo, não se beneficiar do povo, não roubar o povo, não tirar do povo o que o povo não tem. Tinha que se preocupar com aquele que está andando na rua, sem lar, sem teto, sem roupa, sem abrigo. Tinha que acudir essas pessoas. Meu irmão, eu vejo tantos erros. E a palavra de Deus está cobrando a nós fazer isso. Por que a gente creemos em Deus, temos um intelectual um pouco e se achamos? Nós não queremos mais servir a ninguém. Nós somos o bom. Ninguém é bom. O apóstolo Paulo vai dizer na carta dele a Romano que não há um justo sequer. Não há um justo sequer. Tudo nós somos pecadores. Tudo nós somos falhos. Então não adianta. Seguinte então, irmão, aqui em quarto lugar, vou lendo aqui. Em quarto lugar, ele denuncia a corrupção do poder judiciários. Miqueias 3:11. O profeta diz os seus cabeças dão a sentença por suborno. Não havia qualquer esperança de justiças. Os fracos eram esmagados pelos fortes e os pobres eram espoliados pelos ricos. As cortes estavam rendidas ao esquema da corrupção. Estava a serviço do Estado para explorar a população. Os juízes que deveriam fazer cumprir as leis e aplicar a justiça por dinheiro condenava os inocentes e inocentava o culpado. Outro aspecto, outro ponto específico aqui, irmão. Deixa eu te falar que outro ponto específico aqui que os governantes faz, o que tem dinheiro faz é que ele inocenta o culpado e culpa o inocente. Por quê? Porque tem dinheiro, tem poder. Olhando em Miqueias, irmão, a gente vê e analisa isso. É tão atual nas nossas vidas. Porque eu tenho um nível baixo, eu não tenho direito de opinar. Eu, dentro da igreja, sou um congregante comum. Eu me assento no meio das igrejas, no meio do povo.
Eu não tenho direito de falar nada. Eles se defendem no meio aí, os grandes se defendem aí, eles mesmo fazem justiça, um defende o outro, um puxa saco do outro. Isso não pode acontecer. No meio do povo de Deus, tudo é igual. Tudo é igual, tudo foi remido pelo sangue de Cristo. Se os líderes estão aí, porque Cristo salvou, porque Cristo remiu, por que ele está se engrandecendo? Pelo sangue de Cristo, pela obra de Cristo, por que está se engrandecendo? Porque Cristo diz, se quer ser líder, tem que servir. Se quer ser maior, tem que servir. E agora, como que fica essa palavra? Eu pergunto, como que fica essa palavra? Ou você pratica ou você dá fora. Não adianta querer pagar de bonzão e não pratica a palavra de Deus. Porque Tiago vai dizer, seja praticante da palavra. Não adianta você ter... Tem um salmo que diz, não adianta você ter na boca a palavra de Deus e não faz. Oh, glória! A palavra de Deus é magnífico para ensinar. Paulo diz que seja apto para ensinar tanto a si mesmo e para aquele que está te ouvindo. Então, irmão, para você ensinar tem que se capacitar, tem que estudar, tem que ralar, tem que entender, tem que interpretar a palavra de Deus. Hermenêutica. Não adianta querer ser líder e vai lá e sobe lá e fala qualquer coisa, agradando as pessoas, o coração das pessoas e não confrontando o pecado dele, porque não haverá conversões. Por isso que o povo entra dentro da igreja e sai da igreja nas mesmas coisas. Eles entram e saem da mesma coisa, como se nada houvesse acontecido, porque a gente não está pregando a palavra de Deus como se deve, não está confrontando com as pessoas, não está confrontando com o pecado das pessoas, mas estamos agradando o ego, acrescentando o ego dele, e não tem uma conversão, não tem uma virada de 180 graus, não tem a regenerações, não tem mudança de vida. Entra na igreja, sapatia, chora naquele momento, sai, beber um goró no bar, vai festar. Isso não tem conversões, porque a gente não está ensinando a palavra de Deus. Vamos entrar na nossa lista de novo. Em quinto lugar, irmão, ele denuncia o concluiu dos poderes constituído. Miqueias 7:3. Miqueias diz que o poder executivo e o poder judiciário estava mancomunado na prática do crime. O príncipe exige condenações, os juízes aceitam suborno e o grande fala do mau desejo de sua alma. E assim todo ele juntamente ordem trama. Uma coisa é uma dos poderes constituídos se corromper. Outras coisas é quando os poderes se unem para a prática do mal. Havia uma teia criminosa que sugava o Estado e oprimia o povo. Então, os políticos se uniam. Os grandes se uniam para tramar mal. Não se uniu para fazer o bem, mas se uniu para fazer o mal, para oprimir o povo, para roubar o povo. Não ajudava em nada. Eles se uniram. E assim também hoje, nesses dias, nesse tempo assim também, por que os falsos profetas estão sendo fortes? Porque eles se unem.
ele se apoia. Agora, como eu, como os outros pregadores verdadeiros, ele não é apoiado por ninguém. Eu não sou apoiado por ninguém. Eu sou apoiado somente, não por ninguém, mas sou apoiado somente por Deus. Deus Todo-Poderoso. Eu não quero mais ninguém, eu quero Deus só. Somente Deus. Ele é o poderoso, que possa guardar, que possa proteger. Mas os falsos profetas se unem para fazer juízo de ele mesmo e oprimir o povo. Quitar o que o povo não tem. Tirar, subornar. Em sexto lugar, Miqueias fez. Ele denuncia a corrupção da religião. Miqueias renunciou. Lá em 3:5-11, os profetas deixaram de pregar a palavra de Deus com fidelidade para render sua consciência à sedução do lucro. Os profetas fazem errar o meu povo e clama paz, quando não tem o que mastigar, mas apregoa guerra santa contra aquele que nada lhe mete na boca. E diz ainda: o seu sacerdote ensina por interesses e os seus profetas adivinham por dinheiro. As igrejas é a sociedade do Estado, mas quando a sua liderança se corrompe e busca o lucro em vez de proclamar a verdade, em vez de ser bênção, torna-se maldições de Deus. Torna-se maldições de Deus. Miqueias está falando isso. Veja lá, Miqueias 3:5-11. O que o profeta estava fazendo? O profeta estava fazendo, ele não pregava a palavra de Deus fielmente, mas ele estava sendo seduzido. A mente dele está sendo seduzido pelos lucros. Os profetas que serviam a Deus naquela época. E o profeta naquela época também fazia errar o povo e clamava a ele ainda, proclamava a ele ainda paz, sendo que não tinha paz. Veja naquela época que o profeta proclamava paz, mas não tinha paz. Por isso que tinha um profeta que tinha problema, que era Jeremias e Ananias. Lá em Jeremias 28, verso 1, veja lá. Ananias e Jeremias tinham problema, porque Ananias estava pregando a paz para o povo, sendo que não tinha paz. E Jeremias falou para eles: se foi Deus que está falando, que aconteça. E Jeremias saiu daí, e vem a palavra de Deus para Jeremias, falando que Ananias estava falando mentira, e Deus matou no mesmo dia a Ananias. Matou no mesmo dia. Então, hoje eu quero falar para você: não fica pregando a palavra de Deus para agradar pessoas. Não fica pregando a palavra de Deus, sendo que a palavra de Deus não está falando, que se a palavra de Deus não está falando através de você, não invente a palavra de Deus. Não invente. A palavra de Deus é certo. Prega a palavra de Deus fielmente. Talvez Deus não mata você, mas pode matar a você espiritualmente hoje em dia. Mas naquela época de Jeremias, Deus matou a Ananias nesse mesmo dia. Pode ver lá depois. Jeremias 28, verso 1. Leia essa história para você saber. Estou falando para o falso profeta ali, ó. Falando para o falso mestre ali, ó. Então, estava sendo seduzido esses profetas aí, ó. E eles pregavam paz, sendo que não tinha paz. E pregoava, ó, olha que coisa interessante. E pregoava a guerra santa contra aquele que nada lhe mete na boca. O que significa isso?
pregoava guerra santa contra aquele que não dava nada para ele. Hoje em dia também está assim. Não era na época de Miqueias só. Hoje em dia também está assim. Hoje em dia também, se você não é dizimista fiel, se você não tira da boca dos seus filhos ou da sua casa para entregar o seu dízimo fielmente a Deus, ele prega guerra santa contra você. Diz que vai entrar devorador, migrador, sei lá, que vai entrar na sua casa e vai devorar, sendo que você está passando necessidade. Como que você vai tirar da boca dos seus filhos para dar para esse povo falsos que está falando que é paz, sendo que não tem paz? Nunca teve paz no mundo. Vivimos numa guerra. Nunca tem paz. Todo mundo passa necessidade. Isso mesmo que está falando aqui, o Miqueias 3, 5, 11, diz que eles falavam guerra santa, levantava guerra santa contra esse povo que não dava algo de comer ou algo de dinheiro. E o seu sacerdote ensinava por interesses, e os seus profetas adivinhavam por dinheiro. O adivinhador estava adivinhando por dinheiro nessa época. E a igreja é a consciência do Estado. Mas quando os seus líderes ou quando as suas lideranças se corrompem e buscam o lucro em vez de proclamar a verdade, em vez de ser bênção, torna-se maldições. Quando os líderes, os pregadores, querem usar a palavra de Deus para lucrar, para ganhar, em vez de se tornar bênção na vida do povo de Deus, ele se torna maldições. Deus vai cobrar de vocês. Deus vai cobrar de vocês. Eu sei que estou falando aqui para algumas pessoas. Eu sei que estou falando aqui para algum pregador. E toma cuidado. Não se tornar maldições de Deus. Se torne bênção de Deus e não maldições. Porque quando o seu pensamento é lucrativo, está sendo contra Deus. Deus não se agrada nisso. Porque Deus levantou a você para ser um líder, para servir o povo dele. Servir a Deus e servir ao povo dele. Diante de Deus e diante do povo. Seja exemplo. Não usa a palavra de Deus para manipular pessoas. Não usa a palavra de Deus para tirar proveito das pessoas humildes. Isso que o Miqueias está nos ensinando nessa noite. Isso que a Miqueias está nos ensinando. Isso que o Miqueias está trazendo nessa noite. Leia Miqueias, do capítulo 1 até o capítulo 7. Só 7 capítulos, meu irmão. E você vai ver a grandeza de Deus. Você vai ver o quanto que tem que servir a Deus. E o quanto que Miqueias era simples homem igual que nós. Simples homem igual que nós. Que se levantou de um campo para vir a Jerusalém. Para profetizar contra os reis. Para profetizar contra os políticos. Para profetizar contra os sacerdotes. Para profetizar contra os povos de Deus que estavam sendo corrompidos. Mas tinha uma promessa aqui dentro dessa palavra. Tem uma promessa. Tem uma promessa de Deus, porque Deus é misericordioso. E Deus disse através de Miqueias, nesse livro, que Deus vai levantar o remanescente dele para continuar o povo dele. Glória a Deus. E o sétimo e o último, quero falar para você. Miqueias, ele denuncia a corrupção da família. Entre a família também. Miqueias 7:6. A família é o último reservatório moral das nações. Se ela cair, o povo se enrola na lama. Como está a família? Responde os profetas.
Porque o filho despreza o pai, e a filha se levanta contra a mãe, e a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são o da sua própria casa. Nenhuma nação é forte se a família que a compõe está fraca. O resultado dessas decadência é o caos da sociedade. Pereceu da terra o piedoso, e não há entre o homem um que seja reto. Todos espreitam para derramamento de sangue. Cada um caça o seu irmão com rede. Miqueias 7:2. Miqueias está entre nós. Sua voz ecoa no palácio, na rua, e o tempo dos líderes de nossas nações se arrependerem. É tempo de povo voltar-se para Deus. Quem sabe ainda haja esperança para o Brasil e para o mundo. Quem sabe? Quem sabe? Porque a família, quando as coisas estão divididas, tanto a família, tanto a sociedade, tanto o mundo está sendo dividido, vai à bancarrota. Não subsistirá. Jesus mesmo diz na palavra dele: se uma casa é edificada na areia, ele cai. Então, edifica a sua família na rocha, que é a palavra de Deus. Edifica o seu povo na palavra de Deus. Edifica o seu povo no alicerce de Jesus Cristo. Edifica a sua igreja na verdade. Porque o povo tinha que ser coluna e baluarte da verdade. A Bíblia diz. Então, edifica o seu povo, edifica a sua igreja, edifica a sua família. E assim, quem sabe, como Hernando Dias Lopes diz, quem sabe ainda haja esperança para o Brasil e para o mundo e para para a igreja. Ainda há esperança. Arrependa-se e volte para Deus. Volte para a palavra. É isso, irmão, a palavra de hoje. E eu agradeço a Deus por me dar essa oportunidade nesse tempo chuvoso para trazer para você essa palavra. E medite nessa palavra, irmão. Não escuta somente a minha fala aqui. Leia essa palavra. Leia Miqueias de 1 ao 7 completo e estude, analise a verdade, que Deus vai edificar tanto a tua vida e você vai tirar tanto proveito disso. E que Deus nos abençoe e fique com Deus. E um abraço para todos vocês, irmãos, amigos. Um abraço para todos. Fica com Deus, que tenha uma boa noite, bom final de semana e bom voto. Escolha o certo. Escolha o candidato que ama a Deus em primeiro lugar e que ama a cultura e moral da família, que defende a ideologia dos gêneros, que defende os pilares das vidas, tanto moral, tanto cultural. Olhe para você votar. Não vai e vote qualquer pessoas mentirosos, mas vote das pessoas certas. Escolha as pessoas certas, porque o voto é para tudo e obrigado aqui no Brasil. Não tem como você não votar. Então escolha certo. Fica a dica e leia Miqueias para você poder se enriquecer e ser abençoado por Deus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.